segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 6. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado, quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que eu penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. O homem estava bravo, hein? O homem estava bravo. Tema da mensagem dessa manhã: o cativeiro da mente, submetendo todo pensamento a Cristo. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios tinha alguns objetivos para ser escrita. Um deles era a instrução quanto às ofertas que deveriam ser enviadas aos crentes de Jerusalém. Jerusalém passava por uma terrível crise econômica, uma fome, e foi preciso que cristãos de outras regiões levantassem recursos para enviar para aqueles irmãos. Um outro objetivo da segunda carta de Paulo aos Coríntios é defender o apostolado. Paulo defendeu o seu apostolado diante de falsos apóstolos, a quem ele, ironicamente, chama de superapóstolos. Um outro objetivo da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, além de instruir sobre as ofertas, além de defender o seu apostolado, era defender o verdadeiro evangelho diante de falsos evangelhos. No capítulo 11, por exemplo, verso 1 a 6, Paulo deixa isso muito claro. E, por último, corrigir a insubmissão de algumas pessoas na igreja. Ele deixa isso claro no verso 6 do capítulo 10. Então, eu julgo que essa carta é essencial para os nossos dias. É uma carta que Paulo começa com um tom muito humano, muito quebrantado, mas na medida em que a carta vai evoluindo, nós vemos Paulo subindo o tom em relação à sua autoridade apostólica. Até o capítulo 9, Paulo adota um tom, manso, mostrando até as suas fragilidades. Ele fala, olha, Deus escondeu o seu tesouro precioso em vasos de barros frágeis. Ele fala, por exemplo, sobre o tabernáculo do corpo, que é frágil, que ainda que esse tabernáculo do corpo se desfizer, nós temos para com Deus uma morada eterna. Paulo também fala, até o capítulo 9, das suas lutas internas e externas, ou como ele fala no capítulo 7, verso 5, lutas por fora, temores por dentro. Então, Paulo, ele não esconde a sua fragilidade humana, ele não esconde as suas lutas internas, e ele não esconde que ele é um homem como qualquer outro homem. Mas a partir daqui, do capítulo 10, o homem sobe o tom. A partir do capítulo 10, parece que Paulo foi tomar um gole d'água e voltou bravo. Eu quero tirar algumas lições desse aspecto que eu estou falando para os irmãos. Primeiro, mansidão não anula a autoridade. Mansidão não anula a autoridade. Moisés foi o homem mais manso da terra, mas Moisés agiu com autoridade, ele foi enérgico na hora em que foi preciso.
Jesus ensinou os seus discípulos sobre a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas quando ele chegou na casa do seu pai e viu o comércio que estavam fazendo, ele ficou bravo. E ele também não tratava, digamos assim, os fariseus, os religiosos, com muita polidez ou gentileza. Aliás, ele chamava eles até de raça de víboras. Então, mansidão não anula a autoridade. E assim como a autoridade também não anula a mansidão. Amém? Às vezes, a linguagem que nós precisamos falar é da autoridade, não da amizade. É importante que a gente entenda isso. Paulo usa aqui, antes ele estava usando a imagem de um vaso de barro frágil. Agora ele muda a imagem e ele usa a guerra. Paulo está em guerra. E aqui tem a ver muito com o mundo dos seus dias, com os romanos que faziam cercos para enfraquecer fortalezas e invadi-las, dominando-as. Essa é a linguagem que Paulo usa aqui. Ele então não é mais esse vaso frágil. Paulo agora é um general da fé, valente. Paulo adota o seguinte caminho aqui para corrigir a igreja. Ele adota primeiro a mansidão e depois ele adota a disciplina. A mansidão sempre deve ser o nosso primeiro recurso. Sempre nós devemos evitar a disciplina e privilegiar a mansidão. Ele prefere que os crentes de Corinto reconheçam suas condutas erradas e se arrependam dos seus pecados. É isso que Paulo está esperando. Que aqueles crentes reconheçam suas condutas erradas e se arrependam dos seus pecados. Senão, a disciplina é o último recurso quando não há arrependimento. Sabe por que eu estou dizendo isso em relação ao texto que nós estamos aqui analisando nessa manhã? Porque o custo de ignorar comportamentos destrutivos é muito maior que a dificuldade de confrontá-los. O custo de ignorar comportamentos destrutivos é muito maior que a dificuldade de confrontá-los. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, tinha problemas como a igreja dos nossos dias. Problemas de heresia, problemas de insubmissão, problemas de fermentação, de fofoca, de divisão, de falsos mestres. E para isso as cartas foram escritas para corrigir a igreja, para que aquilo não se tornasse em uma cultura da igreja. Nós precisamos, irmãos, entender o poder que a palavra de Deus pregada tem para se tornar uma norma na igreja. Quando a palavra de Deus é pregada, ela se torna norma na igreja. Então, ela é pregada para corrigir problemas, para que esses problemas não se tornem uma cultura. Se tem uma pessoa, e aqui abrindo meu coração, eu disse para vocês as semanas passadas que eu ia falar muito sobre mim também, né? Mas se tem uma pessoa que tem dificuldade, que tem preguiça, que tem pouca resiliência para ficar chamando atenção, é a pessoa que está aqui pregando. Porque é da minha personalidade. Mas muitas vezes não, todas as vezes que eu recorro ao recurso da confrontação, seja pessoalmente, seja no púlpito, pode ter certeza que eu estou fazendo isso debaixo de muita oração, de muita graça de Deus. E que é tão difícil para você ouvir, como é para mim falar também. Então, o que Paulo faz é semelhante a uma estratégia de guerra. Primeiro ele cerca, é assim que os romanos faziam. Cercavam e esperavam que aquela cidade se rendesse. Eles faziam cerco, eles sitiavam a cidade. E aí eles esperavam que aquela cidade, pelo cerco romano,
fosse rendida pela obediência. Senão, os romanos, então, usavam armas poderosas que eles tinham para atacar os muros e as portas, entrar e invadir. Esse seria a última etapa. Então, veja que Paulo está aqui, nós estamos diante de um texto disciplinar, de um texto que mostra que Paulo, ele precisa subir um tom de autoridade sobre aquela igreja, porque o que ele está vendo é a igreja sendo ameaçada por falsos mestres, por falsos evangelhos, por falsos apóstolos, por falsos cristos, falsos. E nós precisamos ser enérgicos quanto a isso. Esse é o contexto geral. Mas eu quero trazer algo muito pessoal, de nós mesmos, algo individual. As nossas vidas têm refletido um padrão bíblico ou mundano de pensamento? Vou repetir a pergunta. As nossas vidas têm refletido um padrão bíblico ou mundano de pensamento? Em relação a tudo. Em relação às pessoas, em relação ao trabalho, à fé, às finanças. Vou repetir a pergunta. As nossas vidas têm refletido um padrão bíblico ou mundano de pensamento? E para isso eu quero analisar agora os versos 3 ao 6, já que eu dei o contexto dos versos 1 e 2. E para analisar os versos 3 ao 6, eu quero dividir em 4 partes. A primeira parte eu vou nomear como a natureza da nossa luta. A segunda parte eu vou nomear as armas da nossa luta. A terceira parte eu vou nomear o campo de batalha da nossa luta. E a quarta parte, o objetivo da nossa luta. Passemos para a primeira etapa, a natureza da luta. Paulo fala no verso 3, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Assim como não devemos enxergar demônio em tudo, tem gente que espiritualiza tudo, ou coloca demônio em tudo, nós não podemos também naturalizar tudo. Achar que tudo é natural, achar que é assim mesmo, achar que as coisas são assim, que elas vão mudar, o curso natural da vida faz acontecer, e nós perdemos a nossa percepção da natureza, irmãos, natureza da guerra que nós enfrentamos. Em Lucas capítulo 13, versos 10 ao 16, a Bíblia diz que uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, entrou na sinagoga onde Jesus estava, e ali, presta atenção para essa expressão, ela estava possessa de um espírito de enfermidade, é assim que a Bíblia diz. O que Jesus faz? Jesus cura aquela mulher. Jesus repreende o espírito de enfermidade na vida dela. E então, quando os fariseus veem isso, eles ficam transtornados, porque afinal de contas, era sábado, e quem mandou Jesus curar no dia de sábado? E aí no verso 16, Jesus diz, então esta mulher, uma filha de Abraão, olha o que ele diz, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Nós precisamos, irmãos, de discernimento para saber quando estamos lidando com questões naturais, mas também com questões espirituais. Onde a gente precisa mudar na oração, na entrega, na submissão a Deus. Porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Paulo está dizendo aqui, embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne. Nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo, não enxergamos as coisas como o mundo enxerga, e não pensamos como o mundo pensa. A mensagem nessa manhã, ela nos chama
a uma renovação da mente. Ela nos chama, meus irmãos, a uma transformação, a metanoia, a uma transformação da nossa mente, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mesmo apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, verso 12, pois a nossa luta não é contra pessoas. Tem as traduções que dizem contra sangue e carne. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nós não vamos ficar enxergando demônio em todas as coisas, mas nós não podemos ignorar que nós vivemos em uma guerra espiritual. Como é que você tem enxergado as situações que têm afrontado você? Na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério? Às vezes, nós estamos lidando com questões espirituais usando armas naturais. Ou pior, usando armas carnais. A gente não percebe que é o dedo do cão que está ali querendo te levar para o chão. Olha o que Pedro escreve no capítulo 5, verso 8 da sua primeira epístola. Sejam sóbrios e vigilantes. Ou sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa não é uma visão nada simpática. Saber que tem um leão solto, nos rondando, procurando um momento de deslize para nos devorar. É um quadro agressivo, é uma visão chocante. Esse é o quadro que Pedro coloca aqui. E a gente está de braços cruzados, sentado no trono, dentro de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não fazendo uma postura absolutamente passiva, vendo o diabo roubar tudo da gente. Roubar nossa paz, roubar nossa alegria, roubar nossa família, roubar o nosso casamento, as nossas finanças, o nosso ministério. Abra o seu olho para a natureza da sua luta. Segundo lugar, as armas da luta. No verso 4, o apóstolo Paulo escreve assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Vou repetir, vamos dizer juntos? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Oh, meus irmãos, se a guerra é espiritual, por que nós temos usado armas carnais, naturais? Às vezes não é o argumento, é a oração. Oração. Às vezes não é você colocar a sua mão, é colocar o seu joelho. Colocar o seu joelho. Paulo menciona duas coisas aqui no verso 4. Fortalezas e armas. O que são essas fortalezas? Quando ele diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja, a figura aqui é uma figura de estratégia de guerra. Ele está olhando para os romanos. Como é que o modus operandi da ação militar dos romanos. E ele está dizendo, nós não podemos ficar aqui na defensiva, nos protegendo do diabo. Nós somos os romanos do lado de fora, invadindo as fortalezas do diabo. Então, as fortalezas, meus irmãos, são todas aquelas ações que Satanás contra nós, que insistem em resistir. Pecados de estimação. Sabe aquele pecado que você trata igual um gatinho suave no seu colo? Você não se incomoda mais com ele? É uma fortaleza que precisa ser rompida. A resistência à pregação do evangelho, seja o que for, é uma fortaleza. Pode ser vícios de
substâncias lícitas. Não vou nem falar de ilícitas, mas lícitas. Vício em comida, vício em determinadas bebidas, vício no celular. Aliás, você sabe que culto não é lugar para acessar joguinho de celular, nem nada. Não faz parte da liturgia do culto jogar videogame. A gente até deixa por aí os irmãos terem o celular porque usa a Bíblia digital, às vezes o bloco de anotações, o pastor Rodrigo anota todo o sermão no celular dele. Mas há pessoas que não desgrudam do celular para nada. Há várias fortalezas, pensamentos automáticos. A gente falava aqui na escola dominical hoje sobre pensamentos que a gente forma na nossa mente e a gente cria uma crença, nós criamos uma crença e passamos a agir a partir daquela crença. Falando mais uma vez de mim. Quando é que eu percebi que eu estava malzão? Quando eu comecei a pensar coisa errada da minha esposa. Não ciúmes, não é isso. Mas eu comecei a pensar, ela não me ama, ela não liga para mim, ela não se importa comigo, ela não me valoriza. Coisas dessa natureza. E isso começou a se tornar um padrão nos meus pensamentos, até se tornar um padrão nos meus comportamentos. Então, o que eu comecei a fazer? A falar menos com ela, a me distanciar mais dela, a conversar menos sobre mim com ela. E aí o casal, quando você menos espera, o casal está só conversando sobre coisas, mas não sobre si. E aí eu esqueço que ela também pode ter um dia ruim, e eu não pergunto dela quando ela chega em casa, como foi o seu dia? Porque só eu tive um dia ruim. E afinal de contas, porque como só eu tive um dia ruim, ela tem a obrigação de me acolher. A gente começa a pensar dessa forma. Isso machuca a gente. Porque você entra numa bolha de narrativas, uma bolha de conceitos criados, e o diabo vai ali só fermentando. Só fermentando, só fermentando. São fortalezas também. Os irmãos estão entendendo? Mas perceba que a nossa posição aqui não é de ficarmos na defensiva, mas no ataque. Nós somos os romanos do lado de fora. Lucas capítulo 10, verso 17 a 19, quando Jesus envia os 72 discípulos para evangelizar, e eles voltam. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, olha o que Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Esperavam glória a Deus, né, gente? Jesus sabia com o que os discípulos estavam lidando. Por isso, Jesus deu a eles autoridade. Meus irmãos, as armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versos 7 ao 11. Dá para me continuar? Dá para continuar o sermão? Tudo bem para vocês? Então, capítulo 12, verso 7. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra.
Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, vamos dizer juntos, agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Verso 11, bem forte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Quem tem uma guerra dessa não precisa mais ficar arrumando inimigo dentro de casa, gente. Eu garanto para você que o seu último inimigo é a sua esposa. Eu garanto para você que o seu último inimigo é o seu marido. Nós precisamos quebrar essas fortalezas. Com o que, pastor? Com armas. Que armas? Verso 11 de Apocalipse 12 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, diga redenção. E pela palavra do testemunho que deram, diga pregação. E diante da morte não amaram a própria vida, diga entrega ao Senhor. 3 armas de guerra, redenção em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você está do lado vitorioso. Mas você precisa saber disso. Segundo, pregação, pela palavra do testemunho que deram, palavra de Deus. Terceiro, e não amaram a própria vida diante da morte. Se entregaram ao Senhor, foram até as últimas consequências. São armas. Eu poderia citar Efésios 6, 13 ao 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Glória a Deus. Mas com que arma você tem lutado? Com as naturais ou espirituais? Com que arma você tem lutado? Com as armas do mundo ou com as armas de Deus? As nossas armas não são apenas diferentes do mundo, meus irmãos, elas são contrárias. Contrárias. Esse mês eu fiz devocional, minha leitura bíblica foi em 2 Crônicas. Que livro, que livro. E no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 20, o capítulo é belíssimo. Se eu pudesse, eu leria esse capítulo com vocês, porque os moabitas e os amonitas se reúnem para atacar o povo de Israel sob o governo de Josafá. Então, eles se reuniram em grande número de soldados que não havia chance alguma do povo de Deus sequer se defender deles. O que Josafá fez? Se humilhou. Se humilhou. Foi para a presença de Deus. E aí Deus levantou um profeta que encorajou o povo e disse: Deus está conosco. Vocês não vão precisar fazer nada. Apenas vão ver a vitória de Deus. É esse o capítulo que Josafá diz: creiam no Senhor nosso Deus e prosperareis. Creio nos seus profetas e estareis seguros. Eles não podiam lutar. Deus falou para eles: vocês não vão lutar com as armas de vocês. E aí no verso 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Foram derrotados. Quantas vezes você está numa situação de completa opressão, de completo fracasso,
E você vai adorar a Deus. Você vai louvar, você vai olhar para o Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, porque é isso que os levitas cantavam diante do povo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você para de olhar para o problema e começa a olhar para Deus. Você para de dar ênfase para o problema e começa a dar ênfase para Deus. Você para de falar dos seus problemas para Deus e começa a falar de Deus para os seus problemas. Frase de efeito, podia ter dado um glória a Deus aí, né? Pedro na prisão, estava lá preso por Herodes. Olha a arma da oração, Atos capítulo 12, verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus. O que aconteceu? Alguém lembra? O que aconteceu como resposta da oração? O que mais? As correntes caíram? Como assim que elas caíram? O que aconteceu mais? As portas abriram, mas tem alguém ali junto com Pedro. Hã? Um anjo do Senhor. Um anjo entra onde Pedro está, abre todas as portas, ele sai pela porta da frente, ninguém vê Pedro. A arma da oração. Será que você esqueceu dessa arma, meu irmão, minha irmã? Será que você está aí lutando, pelejando, dando socos no ar, e esqueceu de colocar o seu joelho no chão? Não há nada que a oração, meus irmãos, não mude. Se dá para mudar, vai mudar pela oração. Se dá para mudar, se for a vontade de Deus, é pela oração que vai mudar, não é do teu jeito. E se não mudar, você já ganhou só em ter se humilhado diante de Deus. Paulo e Silas, na cidade de Filipos, presos, tinham sido açoitados, cheios de feridas, acorrentados. Capítulo 16 de Atos, versos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, olha aqui para mim. Nós temos um arsenal de armas celestiais para usar. Você tem o jejum, você tem a oração, você tem o louvor, você tem o perdão, você tem a mansidão, você tem a generosidade, você tem a palavra de Deus que é a espada do Espírito, você tem a fé que é a vitória que vence o mundo. Amém? As armas da nossa luta. Terceiro lugar, o campo de batalha da luta. Então, primeiro eu falei a natureza da luta. Segundo eu falei as armas da luta. Agora é o campo de batalha da luta. Na parte final do verso 4 do nosso texto de 2 Coríntios 10, e verso 5 diz: destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Entenda uma coisa, a maior batalha é aquela que enfrentamos em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. Essa é a maior batalha. É aquela que está dentro da gente, que te tira o sono, que não te deixa ler a Bíblia e orar sossegado. É aquela nos nossos pensamentos e sentimentos. A mente. Paulo fala aqui de raciocínios falaciosos. Tem uma tradução que diz sofismas. Os sofistas eram filósofos da época, pensadores, pagos para manipular ideias, para relativizar conceitos. Então você tinha um cidadão que queria discursar e convencer as pessoas, ele contratava um sofista para ensiná-lo. Não importasse qual fosse
a questão moral das suas ideias. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos cheios de sofismas, cheios de raciocínios falaciosos. A nossa mente está turbulenta, de tanto fermento, mentiras disfarçadas de verdades, crenças diabólicas que nós, no nosso pecado, queremos santificar. Podem ser acusações do diabo. Acusações do diabo que também se transformam em aceitação. Nós aceitamos. Eu sou isso mesmo, eu sou isso mesmo, eu sou isso mesmo. Chega uma hora que você não sabe mais sair de onde está. Incredulidade, orgulho. Orgulho é também um raciocínio falacioso. A amargura. Eu podia continuar aqui, mas que o Espírito Santo fale a cada um de nós nessa manhã. Pensamentos, mas também nos sentimentos, no coração. Paulo diz aqui, toda arrogância, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância. Vocês já perceberam como nós somos arrogantes? Principalmente quando alguém toca na nossa ferida. Quando quem está do lado de lá somos nós. Esse sentimento acontece quando nós ouvimos a palavra. E aí nós temos dois comportamentos. Primeiro, nós resistimos à palavra. Segundo, nós transferimos a palavra. Aquele irmão podia estar aqui hoje. O Walter está aqui, né? Minha esposa podia estar aqui hoje para ouvir tudo isso. Não, não é isso, claro. Nós transferimos e resistimos à palavra. São sentimentos no coração. Também quando não aceitamos a autoridade de quem está pregando. Que era o caso de Paulo aqui. Paulo estava, e aqui depois, né, é chamado de, acho que os discursos, os teólogos chamam de os discursos, é uma sessão que Paulo diz assim, agora eu vou falar como se estivesse fora de mim. E ele começa a falar da autoridade apostólica dele. Porque a autoridade apostólica dele estava sendo questionada na própria igreja dele. Quando quem está pregando perde a sua autoridade para alguém, quem está pregando perde tempo e também a pessoa perde tempo. Teve uma família, alguns anos atrás, me chegaram para mim para conversar, disse, pastor, vamos sair da igreja. E já estava com uns problemas muito graves mesmo, eu estava pedindo a Deus que saísse mesmo. E ele disse, nós não conseguimos mais ouvir essa palavra. A gente não consegue prestar mais atenção. A cabeça da gente está... E depois a gente descobriu o que acontecia, né? Pessoas que iam à casa contar um monte de mentira. Tentamos, para a gente orar para alguém sair, né? A gente já tenta muita coisa, tenta conversar, tenta entender, chama, mas aí cria um bloqueio na mente. E aí você aceitou aquilo, estou apenas perdendo tempo. Então, não estou jogando recado para ninguém, mas se eu não tenho autoridade para ministrar para você, é importante que você coloque isso diante de Deus. Porque senão você vai estar perdendo o seu tempo aqui. Portanto, essas armas, elas também significam nos munir de uma cosmovisão bíblica, cristã. Porque ela age nas ideias. Assim como as fortalezas agem em conceitos intelectuais que se opõem ao Evangelho, infelizmente, muitos crentes estão aderindo às ideologias mundanas, ao mesmo tempo que estão abandonando os princípios da palavra de Deus. Gente que era uma bênção na igreja, começou a fazer faculdade. Todo diferentão agora, hein? Eu fico muito preocupado com o tipo de espiritualidade que as igrejas por aí estão ensinando os crentes.
uma espiritualidade extremamente emotiva, mas sem profundidade bíblica e teológica. Quando ele senta na cadeira na faculdade e tem um professor militante, ele não aguenta. E o que tem de filho de crente desviado, o que tem de filho de pastor desviado, não é brincadeira. Conceitos intelectuais que se opõem ao evangelho. O João está lá em casa lendo os pais da igreja. Toda a coleção dos pais da igreja ali. Que eram homens que escreveram para combater intelectualmente as heresias intelectuais daquela época. A gente vai abandonando a palavra e vai abraçando ideologias aos poucos. A gente vai lendo a palavra pelos óculos da ideologia e não lendo a ideologia pelos óculos da palavra. Ter uma cosmovisão bíblica significa que a Bíblia são as lentes por meio das quais eu enxergo tudo ao meu redor. Portanto, essas armas também significam nos munir de uma cosmovisão bíblica. Alguns pais crentes estão perdendo as mentes de seus filhos para o mundo. Há muito relativismo hoje. Não é tanto assim, o pastor é muito radical. Está na hora de trocar mesmo de pastor, devia ter ficado lá mesmo, na licença. Nós temos ferramentas de discipulado aqui na igreja, meus irmãos, para munir essa igreja de cosmovisão bíblica, consistente, robusta. Nós temos uma escola bíblica dominical aqui que não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Uma escola bíblica dominical robusta, que nos chama a pensar de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos começar agora uma nova etapa. Hoje nós encerramos uma. Que foi o livro Uma Vida Centrada no Evangelho. Meu Deus, esse livro aqui, ele é espetacular, gente. Eu acho que todo mundo deveria ler várias vezes esse livro. Centrada no Evangelho. Agora vamos falar sobre o credo. Credo niceno. Saber as razões da nossa fé. O que significa dizer: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O que significa dizer que creio no Espírito Santo, o autor da vida? O que significa dizer eu creio na igreja? O que significa dizer essas coisas? Uma igreja, ela precisa ser também confessional. Nós temos ferramentas aqui na igreja, a escola bíblica dominical, grupos bases, onde nós, durante a semana, repassamos a palavra de domingo, mas na perspectiva agora do olhar dos irmãos. O ensino na igreja, culto de sexta-feira, estamos aqui aprendendo a carta de Romanos. Temos o aconselhamento com os pastores da igreja. Veja quantas ferramentas de discipulado nós temos aqui, meus irmãos. Essa semana estou terminando de ler um livro que já foi ensinado aqui na Escola Bíblica Dominical, que é Deleitando-se na Trindade. Que livro maravilhoso. O livro, além de nos fazer apaixonar pela estética da Trindade, isso refletindo no culto, quais são as implicações da Trindade na nossa vida prática como um todo e na nossa fé. E ele diz o seguinte, que o abandono da doutrina da Trindade, no século XIX, mais de um século, o abandono da doutrina da Trindade, ou relegar a doutrina da Trindade como uma doutrina secundária. Assim pensavam alguns teólogos daquele período. Schleiermacher é um deles. Deu um vácuo para a entrada do ateísmo militante na Europa. Porque o ateísmo militante, que é esse, existe aí inclusive os 4 cavaleiros do ateísmo, né? Eu não vou dizer agora quem são eles, não vou lembrar, mas existem os grandes expoentes atuais do ateísmo militante.
Ele é um ateísmo construído em um Deus monopessoal e não triuno. E a nossa maior arma é a Trindade. Essa é uma doutrina fundamental na igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração, porque eles são o maior campo de batalha. Tenha cuidado com o que você acolhe. Olhe para mim aqui. Tome cuidado com o que você acolhe na sua mente e no seu coração. Tome cuidado com o que divide espaço com o Espírito Santo dentro de você. Tome cuidado com o que você permite moldar a sua visão. E último lugar para a gente terminar, o objetivo da luta. Verso 5, Paulo diz assim: todo pensamento à obediência de Cristo. Olha isso. Esse objetivo é que todo pensamento volte à obediência de Cristo. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, nós estamos trazendo tudo de nós para o centro, que é Jesus. Porque a palavra de Deus, cristocêntrica, ela nos expõe em Jesus e ela nos ensina a colocar nele tudo aquilo que somos. Então, se você não olha para o mundo a partir de uma perspectiva bíblica, provavelmente, ou você está perdendo essa guerra, ou você já perdeu a guerra. Mas preste atenção numa coisa: olhar a partir de uma perspectiva bíblica não é ser místico, não é entrar no misticismo, mas é pensar a partir de Cristo e das Escrituras. Nós precisamos, meus irmãos, de uma boa educação intelectual. Essa é uma batalha na mente, então eu preciso me munir de pensamentos para que eu não seja presa fácil nas mãos do diabo. Alguns crentes pensam de maneira mundana sobre dinheiro. Outros pensam de maneira mundana sobre política. Outros pensam de maneira mundana sobre sexo. Outros pensam de maneira mundana sobre família. Outros pensam de maneira mundana sobre trabalho, e por aí vai. Eu não gostaria de que a minha pregação de hoje parecesse moralismo, porque o moralismo ele não nos salva. O desempenho não nos salva. Mas o que eu estou fazendo aqui, dando nomes aos bois, é para denunciar em nós mesmos pensamentos e atitudes que precisam ser colocados na cruz de Cristo. E eu espero que os irmãos entendam isso. Porque se nós estivermos mais dispostos a dormir sábado de madrugada navegando na internet, do que chegar 1 hora mais cedo para sermos educados na palavra de Deus, essa batalha está desigual. Enquanto darmos mais importância ao nosso cansaço na sexta-feira do que o ensino da palavra de Deus, essa batalha está desigual. Enquanto o nosso dedo estiver mais nos reels do Instagram do que nas páginas da Bíblia, vai ficar difícil de vencer essa batalha. Enquanto damos mais importância à nossa fobia social, à nossa preguiça social, do que a necessidade de comunhão nos grupos base, a batalha está enfraquecida. Enquanto estivermos mais dispostos a investir na academia do que na vida de oração, não vamos conseguir vencer essa batalha. Então a minha pergunta é: até onde Cristo é Senhor sobre os seus pensamentos, sobre a sua visão de mundo? Até onde? Quem determina nosso pensamento sobre dinheiro, sexo e política, por exemplo? Vamos ler juntos Romanos 12, 2, aí na tela? Romanos 12, 2, todos juntos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda em Colossenses, vamos dizer juntos, capítulo 1, versos 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Deus,
com Cristo em Deus. Se nós estamos, aliás, em uma guerra, onde a nossa mente é o campo de batalha, então nós precisamos viver intencionalmente. Diga, intencionalmente. Amém? Intencionalmente, para enchermos nossos pensamentos e sentimentos com a palavra de Deus, de modo que reflitam Cristo. Eu preciso viver uma vida intencional. A Bíblia não vai se abrir sozinha na minha casa. O meu celular não vai me colocar para levantar mais cedo para vir para o culto de domingo se eu não colocar o celular ali. Eu preciso viver uma vida intencional, ter um plano, um projeto de crescimento espiritual. Senão é isso que vai acontecer. Você vai vir domingo após domingo, ouvir uma palavra, que algumas vai cair direitinho no teu coração, outras até que não. E durante a semana você vive como mundano. Nós precisamos ver o mundo pela lente da palavra. Então, se Cristo não for o Senhor sobre os nossos pensamentos, perdemos o rumo. Cansei de apanhar. Mesmo que a sua mente esteja aprisionada, há poder na palavra de Deus para libertá-la. Não há prisão tão poderosa que Jesus não possa arrebentá-la. Jesus foi até um gadareno, um endemoniado, na cidade de Gadara. Aquele homem estava completamente possuído, desfigurado. Quando Jesus pergunta o nome dele, ele diz assim, Legião. Ele não se possuía mais, ele não possuía mais a si. Ele era possuído por outras coisas. Ele tinha perdido a sua identidade, como Deus o havia criado para ser. Mas nada é tão poderoso que Jesus Cristo não possa entrar e transformar. Não importa quais sejam as crenças, as cadeias nas nossas mentes, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então a vida cristã envolve uma luta espiritual contínua, mas Deus nos equipa com armas poderosas para vencer. E eu termino lendo a última parte que diz, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que nós vamos fazer em oração agora. Quais pensamentos você precisa rejeitar e submeter a Cristo hoje? Quais sentimentos você precisa rejeitar e submeter a Cristo hoje? Quais versículos você pode decorar essa semana? Decorar um versículo da palavra de Deus, 2 versículos da palavra de Deus. O que você pode mudar em sua rotina para se encher mais com a palavra de Deus? Para dar mais prioridade aos cultos e à sua vida devocional? Fique em pé nesse momento, nós vamos orar. Quero que você feche os seus olhos, de verdade, feche os seus olhos. Esqueça outras coisas que te distraem. Não fique bravo comigo. Coloque agora todo o teu pensamento, todos os teus sentimentos na presença de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus, nesta hora, te sonde. Vá no profundo do teu coração, no profundo da tua mente. Senhor, a nossa mente foi criada por Ti, para pensar os Teus pensamentos. As nossas mentes e nossos sentimentos foram criados por Ti, para refletir, para reverberar os Teus sentimentos. Mas nós confessamos aqui, Senhor, que muitas vezes nós deixamos com que coisas contrárias à Tua palavra se apropriem dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito use a Tua palavra que foi pregada nessa manhã para limpar a nossa mente, para limpar os nossos sentimentos. Senhor, tira de nós toda cegueira, todo encantamento, tudo aquilo que nos ilude, tudo aquilo, Senhor, que nos distrai.
Senhor, sabemos que por trás de tudo isso há um inimigo querendo nos afastar de Ti. Há um inimigo, Senhor, lutando para que a nossa vida não reflita Jesus. Por isso, nessa manhã, nós oramos para que o Teu amado Filho Jesus, que morreu naquela cruz e derramou sangue por nós, rompa todas as cadeias em nossas mentes e corações. Assim como Ele fez com aquele homem endemoniado, Gerazeno. Quebra, Senhor. Não importa quão fundo nós entramos. Resgata-nos dali, Senhor. Resgata-nos dali. Resgata-nos. Senhor, venha ao encontro desse querido irmão, dessa querida irmã. Senhor, que tem pensamentos destrutivos, pensamentos talvez de rejeição, ou pensamentos sexualizados, pensamentos e sentimentos de medo, de ira, de raiva, que estão desalinhados com a Tua palavra. Traz cura, Senhor, nessa manhã. Traz libertação nessa manhã. Senhor, cativa o nosso pensamento a Jesus. Peça isso agora a Deus. Que o meu pensamento esteja preso, cativo a Jesus. Que o meu pensamento esteja cativo a Jesus. Que eu possa olhar ao meu redor com os óculos do Evangelho e não desse mundo.